Há 15 anos, quando eu me formei, a gente não imaginava que essa especialidade ia se tornar o que se tornou. Concorrida, necessária, sei lá, qual outro adjetivo que eu colocaria aí. E hoje, para falar disso, do dia a dia, dessa especialidade tão importante, principalmente hoje em dia, temos aqui Juliana Quintas, psiquiatra. Bem-vinda! Ai, meu Deus, olha, eu bati no microfone. Muitas perguntas, muitos assuntos. Nossa, vai ser demais isso aqui hoje. Vai, eu já acho que vai ter parte 2, já começo achando que vai ter parte 2. Vai ser muito Tem muita bom. coisa para falar. Tem. Então, para começar, por que psiquiatria? Então, gente, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui. Um desafio para mim. Por que psiquiatria? Eu já entrei na faculdade de medicina querendo fazer psiquiatria. E aí eu vim pra UF que eu falava, cara, na UF a psiquiatria é boa. Mas aí no meio do curso eu falei, cara, não é isso. Porque eu achava que, assim, a forma, né, era muita receita copiada. Era um ambulatório, os ambulatórios eram muito cheios e não tinha tempo para uma consulta psiquiátrica. E aí no 11º período eu falei, eu não quero fazer mais isso. Ai, meu Deus. E aí, eu era monitora do professor Ricardo Carneiro, lá da UF. Ai, maravilhoso. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, professor, eu não quero mais fazer psiquiatria. Eu quero ser igual ao senhor. Eu vou ser clínica. E aí, ele falou pra mim assim, Juliana, não caia no canto da sereia. Você tem que fazer psiquiatria. Eu falei, não vou fazer. E aí, eu fiz residência de clínica médica. E aí, quando eu tava no R2, eu falei com ele. Eu falei, professor, então... Lembra aquela história, né? Ai, e aí, eu fui fazer psiquiatria. Fiz a residência, entendi que dentro da psiquiatria havia muito mais, havia uma medicina mesmo, porque a gente sabe que, infelizmente, no SUS, aquela consulta corrida, né? Assim, um paciente mal falava, eu já tinha que... Era só copiar a receita, vamos lá, né? Mais um, próximo. E aquilo dali não era psiquiatria. E aí eu vi que tinha uma ciência por trás, que tinha uma medicina por trás, e aí eu falei, não. E aí eu fiz psiquiatria e eu adoro e sou apaixonada pelo que eu faço. Você fez aonde? Muito linda. Eu fiz na UF também. Então, assim, tanto a residente de clínica médica quanto a residente de psiquiatria. As duas foram na UF. As duas foram na UF. E aí, depois eu fiz o meu mestrado na UFRJ, que foi ótimo, com um professor que foi da UF, que me mostrou, assim, falando assim, olha só, a psiquiatria tem uma ciência, tem estudo, porque parecia... A gente, sei lá, 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, era diferente mesmo. A psiquiatria tinha, né, assim... Quem fazia psiquiatria era doido, né? Olha aqueles professores, a gente fala assim, nossa, meio que... E que hoje a gente sabe que não é isso. Hoje, assim, que bom que mudou e que bom que o acesso aos pacientes também mudou. Então, assim, muita coisa mudou. E aí eu encontrei e vi que era esse meu lugar mesmo, sabe? Não, e assim, eu acho que... Até uma pergunta minha. Existe ainda esse tabu do paciente hoje em dia ainda? De, assim, psiquiatra, eu vou porque eu sou maluco. Ainda tem isso? Com certeza. Tem esse preconceito ainda? Diariamente eu ouço assim, falo assim, olha, doutora, eu não queria estar aqui. Eu tô aqui porque meu pai quer, porque minha mãe quer, mas eu não vou tomar remédio, eu não acredito, eu não sou maluco. E aí a gente vai tentando mostrar que, na verdade, assim, eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, olha só, se você chegasse num endócrino, né, com um exame, uma glicose super elevada, 200... Você não vai discutir, falando assim, o meu pâncreas não está funcionando bem. Você não discute, poxa, eu vou tomar insulina ou não? Eu vou tomar uma medicação ou não? Mas entendendo o cérebro como um órgão que também pode falhar, assim como o pâncreas, assim como o coração, poxa, por que eu não reconheço isso? Fiquei arrepiada com essa... Cara, eu uso leucemia. A minha frase é leucemia. A minha é diabetes, entendeu? Eu falo assim, olha só, a minha sempre. Eu pego o pâncreas e falo assim, olha só. Porque eu acho que é uma coisa que impacta. Todo mundo tem um parente diabético. Aí eu falo assim, não tem essa pessoa. Se ela parasse de tomar insulina, ela ia morrer. Então, entenda o seu cérebro também, e como maestro, ele também pode falir. Ele pode, em alguma área, alguma região, não funcionar. E aí? E a gente tomar uma medicação e corrigir isso, e você ter uma qualidade de vida, né? Então, assim... Mas muitas pessoas... E ainda tem os grupos, né? Assim, homem, mais velho, né? Que vai buscar menos acesso. Hoje, talvez os mais novos sejam diferentes, assim, né? Porque os adultos jovens, 20, 30 anos, né? Que já toma, às vezes, Rivotril ou Zolpidem de uma forma, enfim, de autoprescrição, buscam mais.
Mas quantas pessoas falam assim, poxa, papai tinha que vir aqui, né? Mamãe, vovó, e não vem, né? A galera mais velha. Preconceito dessa Não, e esse fase. é um dos motivos que faz eu atender psiquiatria, né, Ju? É esse. Sim. Não vou no psiquiatra não, mas eu vou no neuro. Sim. No neuro isso é aí. possível, É. no psiquiatra... Não, eu vou na terapia, vou no neuro, mas no psiquiatra não vou. Exatamente, porque é médico de maluco. Esse foi um dos motivos que eu comecei a estudar psiquiatria e atender, porque também tem muita comorbidade com a neuro, né? Sim. Enxaqueca com depressão, insônia com ansiedade. E aí eu percebi que se eu não aprendesse a tratar isso, eu ia acabar, assim, os pacientes não iam melhorar, né? Se não melhorar desse ciclo de transtornos e de doenças que andam juntos. E por conta disso que você falou do SUS também. Porque eu no SUS tinha uma demanda bizarra, porque a psiquiatria do SUS não consegue atender todo mundo. Não consegue. Então chegava pra mim o paciente só... depressão mesmo, não tinha nada neurológico, mas chegava a falar... Cara, como é que eu vou mandar essa pessoa que demorou 4 meses pra conseguir essa consulta no SUS? Não é comigo, é com o psiquiatra. Sim. Vai pro CAPS. E ficar naquela fila que abre 2 vagas 6 horas da manhã, que a pessoa dorme lá e chega 3, que a realidade é essa, tá? Que a gente acha. SUS é maravilhoso, a gente vai ter um episódio disso, né? Pra gente falar do SUS. Tem suas coisas maravilhosas, mas pra saúde mental tem muita coisa ruim, né? E uma das coisas é isso, assim, cara, a pessoa dorme e chega no posto 3 horas da manhã pra não conseguir a vaga. Porque o psiquiatra vai atender 2 pessoas, né? E antigamente era o cardiologista. Ainda é, né? O cardio ainda tem esse papel ali, né? De passar um antidepressivo, sim. né? Assim, não, porque... É um clínico. Era o clínico, psiquiatra meio, né? Assim, que fazia muito isso. Hoje, como a psiquiatria, eu vejo que hoje o número de vagas na residência, realmente o número aumentou, o que é muito bom. A busca pela especialidade também aumentou. Então, assim, tem muitas pós-graduações. Então, hoje, a gente ainda consegue, nas grandes cidades, ter mais profissional. Mas a gente está falando na grande cidade, Niterói, né? Mas centro-Brasil é completamente diferente. Então, é bom o neuro saber psiquiatria, é bom o médico da atenção primária saber reconhecer o que eu tenho que fazer. Porque isso pode mudar a trajetória desse paciente, né? Sim. Quando eu trabalhava no posto, eu tinha esse... Eu, infelizmente, não tenho nenhum conhecimento para tratar, né, dessa forma, mas eu conseguia diagnosticar uma necessidade de ter acesso a uma terapia, alguma coisa assim, e encaminhar o paciente. Ô, Belinha, mas isso é muito importante, isso né? Acho que porque já você precisa do encaminhamento. Sim. Então, se você tiver uma forma de encaminhar, já tá alguns passos na frente, né? Não, e quando a gente tá falando de Setembro Amarelo, falando aí de prevenção a suicídio, uma das coisas até que se falaram no Congresso agora, que é isso, assim, o médico da atenção primária tem que saber reconhecer, porque você pode estar pegando o primeiro paciente com a ideação ali, não, você precisa de ajuda, vai no psiquiatra. Então é muito importante que todo mundo saiba, não precisa saber tratar, começar remédio, mas saber reconhecer e mandar. O que é difícil também, a gente estava falando aqui antes de ligarem as câmeras, que você no teu consultório tem essa demanda também, né? De falar, isso que você tem na pele tem um fundo emocional e é difícil falar para o paciente, tipo, ei, vai no psiquiatra. Não, então, na verdade, ele às vezes aceita, né? Muitas vezes aceita e muitas vezes acha que é bobagem, né? E aí você tem que convencer a ele de que aquela manifestação na pele dele tem a ver com a parte emocional. É muito difícil isso. Sim. Porque a pessoa acha que como assim? A cabeça vai dar aqui na... Não. Entendeu? Então, assim, tem um preconceito nisso também. Exatamente. Então, assim, tudo tá interligado, não tem jeito, né? É uma máquina complexa demais, né? Que é o corpo humano, a gente sabe né? que vai ficar difícil para todo mundo. E trabalhar em conjunto é muito melhor, né? Se você conseguir encaminhar, por isso ter essa rede é tão importante. Fala, eu te interrompi, você ia fazer uma pergunta. Não, eu ia perguntar, porque ela chegou a me mencionar, tem alguma subespecialidade a psiquiatria? Ou você faz psiquiatria e você faz alguma coisa dentro ou não? É só... A gente faz a residência, são 3 anos. E aí, depois, tem algumas áreas de atuação, né? Aí tem a área de atuação, por exemplo, psicogeriatria. Tem a área de atuação da infância e adolescência. Tem da psiquiatria forense. Tem de psicoterapia. E aí, você faz mais 1 ano. E para você ter o título, né? Assim, depois... Você consegue com o RQE, né? Assim, que é o nosso registro após 1 ano da conclusão dessa... vou botar dessa residência, né? Que a gente chama de R4. Mas também você pode fazer, se você fizer uma pós, você também pode fazer uma prova, né, de título pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E que essas também tem de transtorno alimentar, que é super importante. Lá aqui no IPUB, aqui no Rio, tem que é muito boa. Então, assim, tem essas subespecialidades que a falta ainda é maior, assim, né, desses profissionais mais especializados. E você tem alguma? Não, eu fiz a residência 3 anos e aí depois eu fui fazer o mestrado direto.
Que aí eu fiz meu mestrado no ambulatório de toque, que não tem uma especialidade de toque, mas eu adoro toque. E aí eu fiz com o professor Leonardo Fontinelli, lá no IPUB também. Mas aí eu terminei já 2 anos, 3 anos. Não quero perder a pergunta de toque, que toque sempre mexe muito com a cabeça das pessoas e com o imaginário. Eu quero falar isso, mas antes quero fazer outra pergunta. Dá pra ganhar dinheiro com psiquiatria? Dá, assim, tem até um médico que me encontrou, na época que eu era da residência de clínica médica, ele falou assim, ele era o chefe da emergência, do hospital que eu fazia residência. Aí ele chegou pra mim e falou assim agora, nossa, Juliana, agora os internos, a maioria quer fazer psiquiatria. E eu lembro que você naquela época falava disso, não sei o quê, na residência, né? Agora mudou. E sabe o que eles falam? Porque eles querem ganhar dinheiro. Eu falo, gente, calma aí. Dá pra ganhar dinheiro porque a gente sabe que a bucha tá grande. Né? Mas, assim, é um trabalho pesado. É um trabalho que eu tenho... Hoje, assim, 10 anos depois já, né, assim, como psiquiatra, eu entendo o que eu faço para cuidar da minha saúde mental também. Então, tipo, eu posso atender 10 pacientes no dia e ficar, né, assim, sair... Posso, mas eu vou sair em frangalhos. Eu vou sair, eu não vou conseguir ficar com meus filhos. Eu não vou conseguir pensar no final do dia. Então, assim, algumas coisas eu fui criando na minha jornada e os filhos ajudam muito, porque eles são meu freio, né? Então, assim, eu poderia ganhar muito mais. Eu poderia trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Tem agenda para isso, tem procura. Não vou dizer que não tem. Mas eu não vou ser feliz. Então, assim, eu trabalho 5 a 6 pacientes, é o meu limite, ponto. Não trabalho na sexta-feira, não trabalho. Assim, por quê? Porque eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim. Então, esse movimento, eu acho que a galera que tá entrando, se eu pudesse falar, eu falo assim, olha só, não vai, sabe? Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou abrir um consultório, vai ter muito paciente. Vai ter. Não tô falando que não vai. Só que se você for assim, pode ser que a coisa desande. Porque é muito pesado. Há histórias muito pesadas. E aí, enfim... acho que a medicina como um todo. Sim. Não tô falando só da psiquiatria, não. Exatamente. Eu acho muito foda. Dias que a gente sai, né? Porque a gente é um psicólogo, assim. Sim. Né? Então, acaba que tem dias que a gente sai meio assim... A gente carrega aquela história, né? Aquela fase do paciente. Parece que a energia vai embora, né? Uma bandeirinha... Sim, você vai tem dias ali, que são um pouco mais e pesados. a gente precisa se reequilibrar pro próximo, né? Assim, porque a gente tem que pensar que é um outro paciente que tá ali na frente... E isso, assim, fazer isso com 5 pacientes, ok. Agora, com 8, 10, você fala, cara, não tem como. É muito difícil. E eu acho muito foda esse discurso seu que você falou agora de... Olha, eu vou atender 5, 6 é o meu limite, a sexta-feira é minha. Porque no mundo que a gente vive agora, que produzir mais significa ser melhor... Só é bom, então como é que é? Trabalha enquanto eles dormem. Sim. Né? Sabe esses livros? Não, Durma só 4 horas por noite. Vamos ganhar dinheiro mais rápido. Isso, você chega com esse discurso contrário, é lindo de ver, porque assim, não, eu tô olhando pra mim também. Sim. Eu tô olhando pros meus filhos, pra minha saúde mental, eu quero ser feliz. Sim. Óbvio que é muito bom ser feliz nas Maldivas, é muito bom ter dinheiro, mas você saber esse equilíbrio. E é bonito a gente ver falando isso, porque eu acho isso, assim, um grande aprendizado na vida, né? Que a gente possa passar aí pra frente, pra quem assistiu o episódio. Exatamente. E aí, você tá falando do toque, você vai fazer a pergunta do toque. Não, é que uma pessoa perguntou, e eu acho que tá no seu. Ah, não, a pessoa perguntou assim, meu filho de 5 anos tem várias manias, ele pode ter toque? Então, 5 anos é uma... Normalmente, a criança com toque... com essas manias, ela pode realmente ter, tá? Porque se eu pego um adulto, eu não atendo criança, se eu pego um adulto com 18 anos ou 20 anos, foi lá no consultório e falou assim, olha só, eu tenho, né, assim, uma mania de lavagem, toda hora que vem um pensamento, eu preciso lavar, ou então se eu acho que meu pai vai morrer, eu tenho que desligar a luz, né, essa obsessão e compulsão. Quando a gente pergunta, normalmente ele fala assim, não, com 5 anos ele já tinha umas manias, com 7 anos. Só que não tem como a gente, assim, precisaria ver o caso, mas não tem como afirmar com certeza que é toque, porque há outros quadros que também podem cursar com sintomas obsessivos compulsivos. Por exemplo, o autismo. Então, assim, o autista, ele tem algumas situações que falam assim, mas isso é toque? Mas isso preenche critérios de toque ou são só sintomas obsessivos compulsivos dentro do transtorno? Mas pode ser, precisa ser orientado, precisa ser visto por um profissional... E pode ter uma história muito melhor, porque nessa fase você consegue ir lá, mexer nas crenças do paciente
E não cronificar com 18 anos, ter que tomar remédio, enfim. Então, pode ser, mas há outros quadros que também podem cursar com sintomas obsessivos compulsivos, né? Acho importante a gente falar, eu tenho até um vídeo que eu fiz com Julinha, né? Que foi um vídeo que viralizou na internet, que é isso assim, a gente banalizou alguns termos, e o toque é um desses. Então, assim, eu tenho compulsão alimentar. Não, você só tá com vontade de comer. Você não tem compulsão. Entendeu? E o toque é um desses. Eu tenho toque. Não, você tem algumas manias. Todo mundo tem algumas manias. É importante a gente falar que o toque, ele tem essa questão... É um transtorno, critério, tem prejuízo. E tem essa questão do pensamento que vem meio que te mandando fazer aquilo, com uma consequência depois se você não fizer. Não é só, deixa eu arrumar porque eu gosto da casa arrumada. Deixa eu lavar a mão porque eu gosto da minha mão lavada. Se eu não lavar a mão, alguma coisa ruim vai acontecer. E a pessoa só se alivia depois que lava a mão. E tem um tempo, né? Assim, não é assim, eu faço isso em 5 segundos. Não. Hoje a gente não tem mais, tem que fazer durante 1 hora. Mas ele tem que ter um prejuízo do tempo. Ele se atrasa muito para chegar no trabalho, porque ele bota e tira a roupa várias vezes para, né? Tem que ter alguma coisa, porque senão, gente, todo mundo tem uma maniazinha, né? De botar a roupa, o guarda-roupa, o coloridinho, o preto. Mas isso, por isso que é importante a avaliação, pra gente falar assim, olha, traz prejuízo? Não traz. Eu vou lá, checo o fogão, vi que tá desligado, vou embora? Cara, tudo bem. Mas não, eu tenho que checar. Aí eu fico na dúvida se eu chequei de novo. Aí eu vou lá, checo de novo. E nisso a família tá no carro buzinando, esperando você ir. Aí você perdeu o emprego, porque você tá chegando todo dia atrasado. Sim. Aí, enfim. Entendi. Esse é o perigo dos vídeos de internet fazendo diagnóstico. Isso aí. Porque o vídeo vai falar superficialmente do toque, da mania, e você já tá ali, meu filho, quanto será que tem? É aquilo, o cara na dúvida leva, né? Você não vai perder nada. Vai perder um tempo, vai perder um dinheiro na consulta, mas ganha muito mais se já tiver alguma coisa, né? Sim. Eu tinha outra pergunta que tinha surgido, assim, enquanto ela tava falando. Tanta coisa que vem... não, lembrei agora. Quanto tempo, mais ou menos, que dura a consulta? Tem um tempo, assim, um intervalo dos pacientes? A consulta em si, pra mim, ela tem que durar no mínimo 1 hora, tá? O paciente chega lá, eu não consigo... Eu falo que eu não sou, né, assim... mandinar, eu não consigo ler pessoas. Então, assim, eu preciso ouvir o paciente. Então, a consulta vai durar 1 hora. Cada profissional, ele entende de uma forma. Eu prefiro esperar o tempo de ação. Se eu sei que o remédio vai demorar 2 a 3 semanas para fazer efeito, 4 semanas, às vezes, eu acho muito pouco para ele voltar. Porque, assim, ele tá ansioso, porque ele quer uma resposta rápida, e eu vou aumentar o remédio. Às vezes, se ele voltasse daqui a 2 semanas depois, com 6 semanas, que eu acho, assim... eu acho ótimo. Porque, assim, eu já entendi que, como ele vai estar ali naquele momento, ele fala assim, olha, doutora, na última semana eu estive melhor. Então, beleza. É essa última semana que eu queria ver. Porque, às vezes, se a gente pega com 1 mesinho certinho, aí eu aumento o remédio. Eu sigo Isso é uma questão também, assim... Eu tento entender que quanto menos remédio, melhor. Mas entendendo que numa dosagem que tenha resposta. E aí, acaba que se ficou 1 mês é pouco. Mas também não dá pra falar, posso voltar aqui daqui a 6 meses? Não, daqui a 6 meses, filho, não vai dar, né? Assim, há casos e casos. Se o paciente estiver super estável, a gente consegue fazer isso. Poxa, o paciente está com uma ansiedade bonitinha, 6 meses, até 1 ano, às vezes a gente consegue fazer isso. O paciente, a gente sabe que tem um custo. Né? Isso pode onerar a pessoa, mas normalmente, primeira consulta para a próxima 6 semanas, depois daqui a 2 meses, qualquer coisa vai comunicar também, porque a gente sabe que isso pode acontecer no meio do caminho, uma intercorrência, ele vai ter que vir antes. Né? Essa consulta de retorno acaba sendo um tempo menor? Não. Assim... Adoro. Não. Falamos pra caramba. Porque também... É isso, assim, por exemplo, na primeira consulta, no mínimo 1h30, né? Assim, eu tento. A outra tem que ser 1 hora, porque eu acho que é importante. Não é só sobre o transtorno, né? A gente tem que saber, entender qual é a dinâmica. E, às vezes, faz todo sentido perguntar assim, poxa, como é que é a sua relação com sua mãe, com seu pai, com sua... Isso, pra mim, às vezes... Eu tenho um insight, falo assim, ele não tinha me falado sobre isso. E faz todo sentido. Você vai juntando... Pra eu entender, né? É um quebra-cabeça eterno, né? Quebra-cabeça. Então, eu preciso... Até porque, por exemplo, tem muito paciente que fala assim, doutora, esse remédio não adiantou nada. Não adiantou nada. Tô ansioso e tal. Então, pra gente tentar mostrar pro paciente que adiantou, eu preciso entender como é que ele tá funcionando. E no trabalho? Então, você teve aquela reunião, você ficou nervoso naquela reunião?
lá. Ah, você lembra daquela hora? Então, isso demanda tempo, gente. Sim, eu não consigo fazer isso em 20 minutos. Sim. Então, é 1 hora também. E você acha... Desculpa. Não, e você acha que... Você indica fazer terapia Sempre. junto? Sempre, né? Sempre. A terapia é uma ferramenta, assim, os estudos vão mostrar, mas que não tem como... Se você pegar o paciente que não... Por exemplo, tem toque, e aí o paciente faz só medicação. Se você botar a medicação com terapia, cara, melhora muito. A terapia, ela é fundamental. Eu falo que o tratamento é um tripé. É a medicação, quando necessário, porque às vezes pode não ser necessária. A terapia... E você, eu falo, você como agente. Então, assim, seu estilo de vida, né? Querer melhorar, né? Atividade física. Atividade física, o querer melhorar, a sua vida social. Então, a terapia ela é fundamental. Há pessoas que não querem fazer terapia. Eu falo, olha só, não posso te prender, te obrigar. Falar assim, você tem que fazer terapia. Tudo Mas bem. que você vai melhorar muito mais rápido, talvez. É isso, gente. A gente vê isso no dia a dia, né? A pessoa chega assim, cara, fiz tudo que você falou, comecei a malhar, tô fazendo atividade física e comecei a terapia, a pessoa tá voando. Assim, não é uma matemática, é óbvio, tá voando. Também não existe essa forma de bolo, senão seria muito fácil, né, ser médico, se fosse assim. Sim. Mas é outra história. É completamente diferente. Gente, o autoconhecimento, ele liberta. É. Mas ele também, assim, é difícil às vezes para os pacientes, que eu falo assim, olha só, se você entregar 50% de você, no máximo o profissional vai te dar 50%. Então, é importante você entregar 100% e entender que nesse momento você está com um remédio, o remédio ele ajuda a diminuir a tensão, a neuroplasticidade está acontecendo, então as conexões são novas. Cara, faz a terapia, porque essas novas conexões neuronais... Ah, então tá, eu me expus a uma situação, por exemplo, se eu sou um fóbico social, eu tô fazendo terapia, eu tô tomando medicação, eu consigo fazer os enfrentamentos de uma forma muito melhor. Depois, se a gente conseguir lá na frente tirar o remédio... Cara, vai ser mais fácil. Por quê? Porque nesse momento você conseguiu entregar. Isso. A terapia te ajudou. Tá semanalmente ali. Então, cara, é muito melhor. Muito Você melhor. faz? Eu faço. Depois dessas, Claro, dessas gente. sessões, Eu as não consultas, vou direto pra terapia. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Toda sexta-feira. É na sexta-feira. Ih, você faltou hoje, safada. É 3 horas, entendeu? É sexta-feira, é minha unha. É o dia que eu faço. Assim, não, gente, eu tenho que cuidar de mim, entendeu? Na sexta-feira. Faz há muito tempo terapia? Faço muito tempo. Eu comecei na faculdade um pouquinho, e aí depois, quando eu comecei a residência de psiquiatria, eu falei, não, esse é o meu presente, assim, tem que fazer. E não, quase não levo de paciente, não, assim. As pessoas me perguntam, doutora, você faz terapia pra falar, né, dos seus pacientes? Eu falo, não, assim, às vezes até acontece, mas, gente, a gente também tem as nossas questões, né? Sim, sou tem mãe, pra sou caramba. filha, tem tanta coisa. Viver, né? Não é essa sopa toda só Deve dificuldade. ser 2 horas, né, pra terapia. Tem que chegar lá pra falar pra caramba. O que você atende mais no consultório, Ciara? Você ia falar isso? Roubei. O que eu atendo mais? Eu acho que isso é ótimo. Eu acho que é ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Todo mundo. Eu tava pensando, sabe o quê? Na minha família. No meu Aham. clã ali. O clã é mais ligado ali. 50% com remedinho. Cara, é isso. Engraçado, minha família não tá, não. Mas tá precisando, porque... Cartãozinho de Juliana já. Tá precisando. Eu esqueci o que eu falo. Ia falar da família. Não era da família, não? Não lembro. Mas Porque eu acho que a porcentagem é essa, né? Que eu acho os últimos estudos, que é 50% Sim. pelo menos aqui no Brasil. E aí eu falei, gente, a minha família tá honrando o estudo. Não, tá, que tem demais, né? Assim, principalmente depois da pandemia. Sim. Que, nossa, né? O bicho pegou. Assim, o bicho pegou bastante. Depressão também, assim, acho que em segundo lugar. Eu falo que às vezes o consultório é assim, daqui a pouco vem bando de bipolar, que eu falo assim, gente... Vem bandos. Aí daqui a pouco para. Aí todo mundo se acalma. Aí daqui a pouco vem transtorno de personalidade borderline. Parece que elas se comunicaram e aí chegaram e falaram assim, mas tá tudo bem. E aí vai. Toque é pouco. Toque que eu adoro é muito pouco. Porque eles procuram menos médico. Sim. Né? Então, assim, Tenta se curar sozinho, né? não tem vou pensar nisso. vergonha, Vou pensar né? nisso. Assim, quem tem obsessão, enfim, sexual, procura menos e sofrem sozinhos. Eu tenho vários E essas pacientes. doenças têm cura? Então, né? Na psiquiatria a gente não fala a cura, infelizmente. Não tem cura. E isso é uma controle coisa... Eu do falo pra sintoma, eles, né? assim, vamos pensar assim, no momento que você tá tratando e quando eu tiro a medicação, que eu sempre, né, tento mostrar assim, olha, tem começo, meio e fim.
Eu não sei se esse vai ser aqueles 30%, 40%, quando eu estou diante do primeiro, né? Assim, o paciente foi lá a primeira vez e com um quadro de depressão. Eu não sei se ele faz parte dos 30% que vai ter que tomar a medicação para a vida inteira. E aí, é uma conversa, né? Assim, olha, vamos tentar tirar a medicação, mas você sabe que o fato de você ter tido pode aumentar a chance de recaída. Então, muda seu estilo de vida, sabe? Muda suas relações sociais, muda... Entendendo que isso, os fatores ambientais, são muito importantes, gente. Muito importantes. Às vezes, mais importante do que medicação. Porque se medicação fosse bom, eu brinco assim, gente, se medicação resolvesse tudo, eu botava na caixa d'água. Exatamente. Porque se fosse, eu botava, sabe assim, uma fluoxetina, uma sertralina. E outrozinho. Na caixa d'água, todo mundo ia receber no copinho. E não é isso. Porque se fosse isso, ia resolver. E existe os pacientes que ficam assim, deve ficar com medo, né? De tirar a medicação totalmente. Ih, gente, tem o que tem mais, né? Tem os que não querem galera começar, sem né? começar. Não, mas quando começa, Ui. pra tirar deve ser difícil. A galera com medo de começar a dar um trabalho. E dá o trabalho pra tirar. Porque eu falo assim, olha só, você lembra que você não queria Sim, começar? sim. Ah, não queria começar, doutora, mas agora que eu tô tão bem. Agora eu não quero tirar, Deve não. ser difícil saber convencer uma pessoa que talvez se ela tirar aquele medicamento, ela vai ter tudo aquilo que ela viveu. E é desesperador. Eu não Pra sei o que mim você é o acha. pior. Mas assim, eu percebo que se a pessoa tá achando que não vai dar certo, Não tirar tira. eu não tiro. É Simplesmente óbvio que não tiro. Porque aí começa a entrar o psicológico, Gente, né? Belinha, quem Vai dar conhece ruim, vai dar mais ruim, vai de dar ruim, você deu. mesmo? Aham. Quem conhece mais de você mesmo, sem ser você? Assim, eu tô ali com você 1 horinha a cada 2, 3 meses. O que eu conheço? Você conhece muito pouco. Eu sei ali do transtorno, da doença, sabe? Mas não sei de você. A pessoa que tá com medo, não tiro. Não tiro. Porque só de estar com medo já vai dar um negocinho, não vai? Não, vai dar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. É o famoso assim, vai dar. Deu. Aí, eu falei que ia dar. Aí a gente faz um combinado, olha só. Então tá. Então vamos botar 3 meses. Ao longo desses 3 meses, você penso, claro, volta. E aí a gente avalia, né? Assim, se tiver inseguro de novo, mais 3 meses. A gente vai botando. Até a pessoa em algum momento, né? Assim, se perceber confiante, seguro de que consegue tirar a medicação. Ou não, né? Aí, por exemplo, um paciente com... Vou dar um exemplo, assim, mais assim. Um paciente com síndrome do pânico. Como é que ele tem que ir ao psiquiatra uma vez ao ano, semestralmente? Ou depende da situação, depende da fase que ele tá da doença? Como é que é essa rotina de paciente acompanhamento? com pânico é um transtorno que eu falo que eu adoro tratar. Porque o paciente, normalmente, é um paciente que chega, ele tá muito sofrimento. angustiado, porque é um quadro. Quem tem ataque de pânico, só quem sabe, assim, entende aquela onda de medo, de desespero. E aí você faz a medicação e eles respondem rápido. Exatamente, é lindo. É lindo. Aí você fala assim, Então, quando você gente, falou da cura, eu acho que um dos que mais melhora é o pânico, né? Não, mas é o controle, né? Mas, aí assim, quando a É a gente fala em relação à questão do acompanhamento, esses pacientes, eles precisam ser acompanhados, todos os transtornos, né? Com medicação ou não. O fato dele ter tido por exemplo, ele teve ataque de pânico, aí ele tratou, né? Tá tratando, ele não tá tendo mais ataque de pânico. Cara, independente, ele tem que continuar indo no psiquiatra. Por quê? A psiquiatria, normalmente, é uma coisa assim, ele veio com pânico, o pânico apareceu. Aí, quando você vai investigar um cadinho, daqui a pouco aparece uma outra coisa. Então, as comorbidades dentro da psiquiatria é muito comum. Eu brinco que tem paciente que chegava e fala assim, doutor, mais uma coisa, a senhora tá achando em mim, doutor, mais um negócio, mas agora a senhora tá falando, eu não tinha pânico, agora eu tenho, né, fobia social, mas aí agora a senhora tá achando que eu tenho TDAH, doutora. Por quê? Porque isso acontece, né? Foda, cara. Porque a gente não dá pra eu imaginar, né, assim, que eu vou numa consulta também entender todo ele. Porque o que tá incomodando mais naquele momento é o ataque de pânico. Então, assim, foca nisso. Mas na outra vez, tá sem pânico? Então vamos conversar sobre outras coisas. Então apareceram outras coisinhas, né? Que são importantes e que por isso que é importante o acompanhamento, né? Porque tem muita interseção, né, entre os transtornos mentais, Muito, né? gente. Com o elemento central de cada um deles, né? Assim, no pânico são as crises de pânico, na ansiedade a preocupação excessiva com coisas que não tinham que estar preocupado, né? Mas você vai ver que aí, na ansiedade tem a inquietude, que vai vir junto com o TDAH, entendeu? Então gente, é isso. Foi o que a gente falou. Um quebra-cabeça, uma investigação eterna. Sim. Por isso que de vez em quando você, com aquela lupinha ali, com olhar atento, vai achar outras coisas, né? Eu ia te perguntar se você tem alguma história... Ih, eu não tô perguntando, né? De toque, assim, uma história que te marcou. Um paciente que tinha uma obsessão, tipo, uma coisa que marcou você.
Porque toque é assustador, né? Eu acho assustador quando o paciente chega falando... Cara, eu lá no IPUB, o professor Leonardo Fontinelli, ele lidera um ambulatório que, imagina assim, os casos mais graves do Rio de Janeiro, de toque, estão lá. Então, assim, eu tinha me lembrei agora, né? Me pegou de surpresa, mas eu lembrei agora desse paciente que ele tinha uma questão que ele não podia ler a palavra bunda. Caralho, que merda. Não podia. E nem imaginar nada relacionado a isso. Então, por exemplo, se ele passasse no sofá e tivesse a marca de que alguém sentou, ele não conseguia olhar. Olha que desespero. Ele não conseguia olhar a cadeira. Ele não conseguia olhar a bunda das pessoas. Por quê? Porque ele tinha um medo de que ele estava olhando. Era uma obsessão, né? Assim, olha, você está olhando para a bunda da pessoa. Olha a bunda. Cara, olha o sofrimento dessa pessoa. Jesus. É um sofrimento absurdo. E ele, inclusive, né, assim, falando sobre questão, né, Setembro Amarelo, enfim, o sofrimento dele era tão grande que essas pessoas têm um sofrimento tão grande porque elas se sentem culpadas, porque elas estão, né, assim, como se ele estivesse fazendo fosse um pervertido, que não é. É um pensamento intrusivo, obsessivo, que fica ali, né, invadindo a mente dele. E ele pensou, né, que morrer seria melhor, enfim. Mas aí, com o tratamento, ele consegue. Hoje, ele consegue conviver com as pessoas. Ele entrava lá no ambulatório, assim, né? Ele ficava na recepção. E aí, aos poucos, eu fui falando pra ele, olha, você pode olhar pra mim, né? Olha pra mim, olho no olho. Porque ele ficava com muita vergonha, como se eu achasse que eles também estivessem olhando pra mim. Olha Olha é só. muito sofrimento. É muito. Gente, isso, assim, tem... Toque, eu falo que toque tem tantas que a gente nem consegue imaginar, assim, do quanto impacta na vida de uma pessoa. E as pessoas não falam, muitas vezes, sabe? Ih, gente, tem muita coisa. Não, vai ficando trancado em casa, não consegue mais sair, vida social zero. Eu acho um transtorno, assim, triste demais e incapacitante, né? Sim. Incapacitante. Eu tinha anotado aqui... hoje em dia que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Obviamente tem um motivo pra isso, né? Mas falar que a pessoa é maluca, doida, hoje em dia é politicamente incorreto? Né? Não é legal. Porque assim... É muito... Eu acho... Ainda há muitas pessoas que falam lá no consultório, poxa, doutora, minha família, né, me considera uma pessoa desequilibrada, maluca, louca. É claro que há algumas pessoas que têm mais transtorno do que outras. Mas eu falo que de perto, né? Assim, todo mundo tem alguma coisinha, né? Olha. E depende também ao longo da vida. Porque, assim, isso a gente está vendo um retrato hoje. Mas quantas pessoas, ao longo da vida, não vão ter transtornos de ansiedade, depressão? Ou, enfim, desenvolver outras coisas que a gente não sabe. Então, eu não gosto, assim, eu sou super contra, eu bato na tecla, eu falo, olha só, você não é maluca, você não é louca, você funciona, você trabalha, você é mãe, né? Mãe tem muito isso, assim, eu tenho poxa, meu marido, enfim, não, olha só, você tá cansada, isso é privação de sono, né? Vamos dormir bem, vamos tentar buscar uma rede de apoio e perceber o quanto que você pode ficar melhor com a ajuda dessas pessoas, sabe? Eu sou super... Nomear, né? O que você fala. Tô nomeando o que você tá sentindo e tirar desse... Porque o termo maluco e doida vai trazer esse estigma, né? Que nós, mulheres, então, somos mais ainda, né? Qualquer coisa você faz, você é maluca. Desequilibrada. Desequilibrada. Então, eu acho que ainda é pior pra gente. Tinha uma pergunta dessa, né? Sim. Que a pessoa mandou, falando, eu sofro preconceito da minha família. Sim. Eles menosprezam os meus sentimentos. O que eu posso fazer com isso, né? Mandar a família pra terapia. Muito. Gente, a família é... Adoro. Eu ia responder, mas aí vou perguntar. A família é muito importante, né, no tratamento. Muito. E isso, assim, eu também, né? O paciente chega, eu falo assim, olha... Primeiro que muitos pacientes, eu preciso do olhar da família junto pra eu entender também o panorama, né? Porque, às vezes, você tá gastando dinheiro? Não, tô não. Não, mas você tá tudo bem? Tá tudo bem. Você tá dormindo bem? Tô dormindo. Vem o familiar e conta uma história completamente diferente. Doutora, o que eu falei? Ela tá gastando todo o dinheiro. Ela tá dormindo nada. Dá 3 horas da manhã, ela tá lavando roupa. Aí você fala assim, meu Deus, mas por quê? Porque pra percepção dela, naquele momento, ela não tá mentindo, né? A paciente que eles não estão mentindo. Pra eles tá tudo bem. Então, assim, eu preciso do outro lado. E a família é fundamental. A família é fundamental para ajudar no tratamento
E ela também é peça importante de muitos transtornos. E pode afundar também, né? E pode. Você sempre chama a igual família? aquela que a Bruna falou, né? Da sabotadora, né? Sim, A família que sabota. Pra paciente obeso, né? É, que vem com a pizza, que não Sim. pode... Entendeu? E, gente... Tem muito, né? Eu não acho... Eu não diria sempre. Porque, assim, algumas pessoas eu realmente não vejo necessidade. Não precisa, né? Mas eu diria que, tipo, pelo menos uma vez... queria conversar com sua mãe. É bom. Eu diria que é... Principalmente nos mais jovens... eu vejo como importante... Ou então nos mais velhos também, por exemplo. Vários pacientes falam assim... você tá tudo bem? Tá. Mas você tá achando que você tá esquecida? Eu tô, não. Eu falo assim... Chama sua família aqui. Ih, doutora, tá esquecida demais. Eu falo, poxa... Porque a pessoa não consegue reconhecer. E aí eu preciso do olhar do terceiro, né? Sim. Não, e ela perguntou... A pergunta que Belinha falou, a pessoa escreveu assim, né? Como que eu faço pra mudar isso? É muito difícil mudar a aceitação da família do teu transtorno. Eu sei porque eu abri um quadro de síndrome do pânico com depressão e ansiedade, foi o que você falou, tudo junto, quando eu tinha uns 18 anos. Nessa coisa de sair pro mundo, né? Adolescência, tipo, atravessa a ponte, vai pra faculdade, vivi sempre aqui, van que levava pra escola, van que trazia. E, de repente, eu sou dona de mim mesma, sempre fui super dependente da minha mãe, então me apavorei de sair. E aí, eu tinha muitas crises de pânico e comecei a não frequentar os lugares, porque ficava muito mal. Porque crise de pânico foi o que você falou, só quem tem sabe o que é. É horroroso, você acha que vai morrer. Eu dei pitizão, porque a gente chama de... Quando você é mais novo, dando plantão, né? Chegou uma pitizenta, né? Que você escuta isso na emergência. Eu desmaiei com o olhinho piscando. Aquele classicão ali. Tô passando mal, comecei a hiperventilar, desmaiei com o olhinho piscando, assim, meus amigos de faculdade me pegando no ponto de ônibus, esperando o ônibus da faculdade passar. Foi horrível. Muito mal. E eu me lembro que um grupo de amigas minhas, óbvio, ninguém entendia, todo mundo adolescente, né? Ficavam numa de, tipo assim... tá com esse problema aí, porque não tem problema de verdade. Porque meus pais tinham uma condição boa, tipo, se tivesse precisando trabalhar, não tava assim. Sabe? Não lava nem a louça, porque meus pais tinham um funcionário, entendeu? E assim, não culpo não, é porque a gente realmente não sabe o que é. Você só sabe quando vive. E dói demais, né? Você, como paciente psiquiátrico, né? Tá sofrendo pra caceta. Eu me lembro de desejar, enquanto eu tava no meio do transtorno, assim... Cara, eu preferia ter qualquer doença. Preferia que me falasse agora que eu tô com um câncer. Eu me lembro de estar tão mal, de tipo assim... Porque pelo menos não ia estar aqui dentro o transtorno. Não ia estar no meu pensamento, né? Eu ia fazer uma quimioterapia, podia melhorar. Eu me lembro de pensar assim... Não depende de mim a melhora. Porque na minha cabeça depende só de mim. Eu só vou melhorar se eu parar de pensar. Acho isso muito difícil. Muito difícil. E aí, quem tá do teu lado ainda pensa que é uma besteira? Quem tá do teu lado ainda menospreza o seu quem devia te dar maior apoio, né? Exatamente. Você fala, caramba, a minha família até que tava todo mundo perdido, né? Ninguém sabia o que eu tinha. Nossa, minha mãe me levou pra neurocirurgião, fiz eletroencéfalo. Porque os sintomas eram muito inespecíficos da crise, né? Uma dormência na cabeça. O que é uma dormência na cabeça? Será que é uma crise convulsiva, sei lá, diferente, né? Uma crise parcial? Uma coisa que você tá sentindo, né? Assim, com sintomas sensoriais, sensitivos e tal. Então, foi muito difícil essa época, assim. Terapia salvou. Era uma época de muito preconceito com remédio, né? Estamos falando aí de 2004. A gente ainda achava que isso... Vai pro psiquiatra é doido e não vai tomar remédio, vai ficar dependente. Remédio que tem isso, as pessoas acham que vão ficar dependentes, né? Então, foi muito difícil. Mas, então, para essa resposta dessa pessoa que perguntou na caixa de Belinha, do tipo, como fazer com a família, é muito difícil. Eu acho que a pessoa só sabe quando vive. Não tô aqui torcendo para ninguém ter transtorno para aprender. Mas é isso. Ou você lê, vai tentar entender, vai ler... Conversar com os profissionais também acho que ajuda muito. Isso, ir na consulta, né? Sabe, ir na consulta. Porque, assim, eu tenho alguns pacientes que falam assim... eu chamei e a pessoa não quer vir. E isso é um problema, né? Porque parece que realmente não quer entender e ajudar naquele momento. Mas quantas pessoas, né? Assim, quantos pais que chegam e falam assim... Poxa, eu tô me esforçando. Porque é difícil. Qualquer posição ali tá difícil, né? É difícil estar no lugar do paciente. É difícil estar no lugar dos pais. Eu tô falando desse, né? Vamos botar assim, com adolescentes, né? Assim, 17 anos, 18 anos. Não é fácil você entender as transformações, porque era uma criança, né? Poxa, super bem, e de repente tá trazendo vários transtornos para a família. Mas é entender assim, cara, calma. Sabe? Calma, vamos lá, vamos organizar, vamos ver o que a gente pode compreender. Eu falo muito da psicoeducação. Você precisa entender o que está se passando para você poder ajudar a pessoa. Não adianta a pessoa estar tendo um ataque de pânico. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Pega gelo. Fica em pânico. Fica em pânico mesmo. Não, aí a gente tem que orientar. Como profissionais de saúde,
a gente tem que orientar. Sim. E falar assim, olha só, você vai pegar a pessoa, você vai botá-la... tira essa pessoa, às vezes, se ela estiver num lugar, né, assim, movimentado. Respira junto com ela, lembra da respiração. Se tiver um SOS, dá pra ela, oferece. Fala, naquele momento, você não precisa dar bronca, sabe? Nada disso. Nossa. Calma. Então, assim, o familiar, quando ele faz parte do tratamento e ele ouve o que os profissionais de saúde têm, cara, ajuda muito. Muito mesmo, assim. Não. E tirar da cabeça essa coisa de culpa, né? Tipo assim, Sim, eu falo muito isso na errei. consulta, assim, não é culpa da pessoa. Ah, tá fazendo pra chamar atenção. Não é só isso. Pode até ter, toda doença tem ganho secundário, toda. A gente quer atenção o tempo inteiro, a gente quer ser amado, a gente sabe disso. Vamos tratar na terapia a nossa necessidade aí de chamar a atenção dos outros. Que tem uns que precisam demais. Exatamente, mas não é só isso, né? Não é só aquilo ali. Porque senão fica o tempo inteiro muita raiva, né? Você vê alguns familiares com raiva daquele adolescente ou com raiva daquela pessoa que, olha só, o tempo inteiro na cama, levanta, vai fazer uma coisa, a pessoa não consegue. Dei tudo e fica assim. Que ela falou, né? Lembra que a Marcele falou? Eu dou tudo pra ele. Tem tudo e continua Tem tudo. desse jeito. Chique lento. E não dá. Pra mim, muito eu difícil. sempre falei isso, cara, que eu acho que as doenças psiquiátricas, neurológicas são as mais difíceis, cara, de tratar. E você tirar aquilo ali da cabeça da pessoa é uma coisa muito louca. Não é fácil mesmo, não. Não tem um exame, né? Assim, Não eu falo assim, tem. gente, olha Começa só, a dificuldade aí. eu não tenho um exame. Mas como é que a senhora sabe? Porque a gente tem... É o nosso olhar treinado, né? Então, assim, a gente estuda pra isso. A gente tem o nosso manual, a gente observa. Mas, realmente, assim, fica muito subjetivo. Fica. Mas, assim, a gente consegue, às vezes, fazer uma avaliação neuropsicológica que nos ajuda em algumas coisas, né? O exame de imagem, assim, tem a sua função para afastar doenças. Ok, mas eu não tenho. Quem me dera. Aí vem assim, dosei a serotonina do... Ai, fico doida. Gente... E o cortisol? Ai, gente, dosei a serotonina no sangue. E aí eu falo assim, tá, isso aí... E o cortisol tá muito elevado, tô muito ansiosa. Entendi. Não é isso que faz Não é diagnóstico, isso que faz gente. Não cai nessa, não. Onerando o plano de saúde, onerando o teu bolso. E o problema é que há profissionais de saúde que ratificam que Sim. isso é diagnóstico. E não é. Não então, é. assim, não é. São doenças invisíveis, assim, a gente não tá vendo, mas a gente sabe que a pessoa tá sofrendo Sim. mesmo, né? E tá sofrendo de verdade, né? E essa é a dificuldade. Por ser invisível, a gente duvida que existe. Sim. Mas tá ali. E hoje em dia, prevalente pra caramba. Tinha algumas perguntas que perguntavam muito assim: meu avô tinha tal coisa, eu vou ter. Tem muita genética envolvida Alguns nessas transtornos, doenças? sim. É. Como a gente está falando do TOC, TDAH, os próprios transtornos de humor, mas não necessariamente que ela vai desenvolver, por exemplo, minha mãe tem depressão, minha avó tem depressão, pode ser que você, por exemplo, tenha um transtorno bipolar. Isso pode acontecer, a gente sabe disso. Mas, como eu falo, assim, os fatores ambientais, eles são fundamentais. Então, o que você vai fazer se mamãe teve, se vovó teve, o que você pode fazer diferente de mamãe e vovó, tipo terapia, tipo, né, assim... atividade física, porque a gente sabe que isso é fundamental. Então, a genética conta, mas os fatores, a epigenética, que são esses fatores ambientais influenciando na nossa genética, é muito mais importante, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a genética vai ativar esse gene, o ambiente vai ativando esses genes que estão ali dormindo, né? Sim. Então, assim, por que você vai ficar batendo a cabeça pensando na genética de vovó e mamãe, que você não vai mudar? Não vai. O gene já tá ali. Você não tem nada pra fazer com isso. Se você tem coisas para fazer Sim. e que são muito melhores, né? Que é isso, atividade física, terapia, cuidar com quem você anda do lado, cuidar com o conteúdo que você vê na internet, consome, que pode estar te destruindo e você nem percebeu. O trabalho que você tem, se é um Exatamente. trabalho que você trabalha 12 horas. Porque quantos pacientes falam assim, nossa, ontem mesmo eu atendi uma que trabalha, sei lá, 11, 12 horas. E eu falo assim, gente, mas isso é bom, isso é normal? Isso não é, sabe? Mas, doutora, eu não consigo, eu sou workaholic. Tá, cara, mas assim, o trabalho vai te consumir. Então, e aí é super ansiosa. A mamãe também era ansiosa, assim, tá, mas você poderia ser melhor. Vamos tentar melhorar isso, né? Do sono, não falamos do sono. O sono é outra coisa importante. Queria te perguntar, tem alguma coisa que você não atende além de criança? Algum transtorno que você fala, não me encaminha que eu não vou atender? Assim, eu não atendo transtorno antissocial, de personalidade antissocial, que é o psicopata. Graças a Deus também nunca chegou no meu consultório. Pra mim é muito difícil. Olha, eu fazendo, me comunicando com você pra uma pergunta que veio. Eu não atendo, então assim, eu não tenho prática, eu não gosto.
não, enfim. Eu encaminho normalmente os pacientes que perguntam, né, assim, sobre questão de dependência química. Alguns pacientes já meus, assim, que acaba acontecendo. Álcool, tudo bem, mas, assim, outras drogas eu não atendo. Existe uma área de atuação de dependência química. E aí tem um colega aqui em Niterói que super atende, aí eu encaminho para ele. Queremos esse nome. Nossa, adoro Alexandre Proença, já tá aí anotado. Então, ele me ajuda muito com esses pacientes. E, então, acho que são esses dois principais, assim. Para pedófilo, eu nunca... Não é uma coisa também, sabe? Porque fica, Sim, né? Você não conseguiria. Você sabe que não seria a melhor psiquiatra que você pode ser. Exato. E aí, eu tenho que me respeitar e respeitar o paciente Com que tá certeza, ali. com Então, certeza. assim, eu não atendo. Você tem alguma rota de fuga? No meu consultório? Sim. Ih, gente, olha só que interessante. Eu tenho 2 vasos que eu botei aqui. Ninguém sabe disso. Ih, não pode falar rota de fuga? Não. Pode. Você que vai fugir? Posso. Não, tudo bem, mas... Tomara que nunca precise, gente, Deus. Pessoas boas vão ouvir esse podcast, né? Pessoas ruins não vão ouvir esse podcast. Eu tenho 2 vasos aqui que eu já pensei, falei, cara, qualquer coisa, eu taco na cabeça, assim, se acontecer. Uma vez só eu já tive um problema. Isso já tem, sei lá, uns 9 anos. Eu não atendia no consultório que eu atendo hoje, eu atendia num consultório de um colega, que o paciente cresceu pra cima de mim. E aí eu fiquei meio assim. E aí por isso que eu botei. Mas não tenho rota de fuga, não tenho. Você botou o vaso de propósito. De propósito, Você claro. tinha entendido? Não, eu achei que... Pra mim, tava o vaso e você puxava o pensou, vaso, eu pego. tinha uma porta atrás. Não, eu peguei Rota o de vaso. fuga de verdade. Não, eu comprei 2 vasos no meu consultório, tem aqui. Porque aí o pessoal fala, nossa, vaso bonito. Eu falo assim, ninguém sabe, mas é pra isso. Agora todo mundo vai Mas saber. não é pesado não, né, Ju? É levinho. Não, mas é só se o Pra paciente você poder for pegar e fazer assim, não você leve. consigo. Não, tipo, fazer assim. Cara, Eu porque tem que consigo. pensar nisso, né? Sim. Porque, cara, de vez em quando vai eu lembro que acontecer quando uma eu pessoa... estudei isso na faculdade, tinha isso. Você não pode ficar de preso, né, na sala. Tem que ficar num lugar onde você seja rápido acesso à porta. Tem essas coisas. No consultório particular, É mesmo. é menos, né? Mas a gente sabe que pode chegar. Pode chegar. Mas isso Mas- Não tem uma triagem? A sua Não secretária tem. faz algum tipo de triagem? Não tenho. Então, assim, isso pode acontecer, mas, tipo, eu vou ter que sair correndo. E a porta fica ali. Aperta o corpo de segurança, a secretária Exatamente. vem- Sim, A da porta, secretária. no meu consultório, a porta fica longe, sabia? Fica eu longe, teria que né? passar pelo paciente pra sair. Isso não é legal, é verdade. Não tem uma é bem campainha, pensado. não? Então, Eu tenho. essa pergunta surgiu porque um amigo meu, muito, muito amigo, a mulher dele é psicóloga e vai começar a atender em consultório. Ele falou: não, eu tô pensando aqui em qual botar um botão de emergência pra Eu quando ela for tenho. atendendo. Isso. Gente, não pensei nisso. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter real. Óbvio, sua especialidade, muito menos, mas a Não, eu Juliana, tenho, pelo vai chamar amor a de Deus. secretária, mas aí qualquer coisa, né? Porque a gente tem umas coisas estranhas, né? Sim. Você já trabalhou em hospital de psiquiatra? Eu trabalhei em Jurujuba, né, no hospital psiquiátrico por uns poucos meses, 6, 8 meses. Mas é muito difícil. Trabalhei na masculina e aí era bem pesado. Eram pacientes, assim, muito crônicos, muito graves, muito desorganizados mesmo, assim. Então, e foi na época que eu parei de trabalhar lá quando eu engravidei do meu filho. Porque eu ficava realmente com receio, né? Assim, porque são pacientes que a gente tem que, às vezes, ter mais força. Isso, né? No atendimento, no hospital psiquiátrico, o lugar era mais... tem que ser pensado para isso. Preparado, né? Eu nunca ficava encurralada, né? A porta sempre ficava atrás de mim. Eu, a mesa e o paciente, né? Assim, eu montava a mesa, o consultório para isso. E eu trabalhei lá, assim... Foi uma experiência muito boa, assim, porque há pacientes encantadores com quadros, assim, de esquizofrenia que a gente não vê no consultório. Eu ia te perguntar isso. Você não atende, né? Atendo, Muito mas esquizofrênico. é pouco, né? É pouco. Graças a Deus não é uma doença muito comum, né? E em relação também à questão da... Economicamente, né? Assim, infelizmente, Sim, acontece sim. mais nos mais pobres, né? Então, no consultório particular, esses pacientes vão menos. Mas tem alguns, assim... E que, como eles também têm acesso bom ao tratamento logo, eles não cronificam tanto. Então, diferente desses pacientes que, às vezes, não têm adesão. Então, eles ficam, né? Assim, muito graves. E foi uma experiência maravilhosa, assim. Maravilhosa dentro do contexto, né? Assim, porque tem várias dificuldades no hospital público, no hospital que não tinha as medicações que a gente gostaria de dar para eles. Então, o limite, né? Eram poucos antipsicóticos, tipo Aldol. Aí você troca pela risperidona e é isso aí, né? Sim. Assim, você não tem muita... Mas isso evoluiu? Você acha que evoluiu muito?
Não, nada. Involuiu. Tenho alguns colegas, né, assim, que ainda estão, assim... Eu diria que até evoluiu, porque se a gente já evoluiu tanto na psiquiatria, o fato de você permanecer... Se tiver igual, para mim já é uma involução, né? Sim. Com certeza... Enfim, aí tem muitas questões políticas, né? Em relação à questão... Propriamente, assim, do serviço de saúde mental, que não é o melhor do mundo, não é. Então... Não tem profissionais, não estimulam os profissionais a saírem dos seus consultórios, a irem para lá, porque são salários baixíssimos, porque não tem estímulo mesmo, assim. Para que eu vou lá para... só tem Aldol e risperidona e você sabe que o cara vai ficar mal. É ruim, sabe? Gente, não adianta. Você quer resolver. Médicos a gente quer resolver problema. Sim, você vai trabalhar num lugar que você sabe que você não vai resolver nada. Gente. Que tristeza. Não dá tesão de estar ali, né? Sim. Não dá tesão de estar ali. Em relação falando de Setembro Amarelo, a gente falou já de prevenção de suicídio e tal, mas eu queria saber de você, assim, já teve algum paciente que você perdeu, que se suicidou? Não tive. Eu já tive... No dia a dia, assim, tem muitos pacientes, né, assim, que tem ideação suicida, que tem tentativa, mas eu nunca tive nenhum paciente, assim, já internei alguns pacientes com tentativa de suicídio grave, mas que todos, graças a Deus, assim, foram tão bem. Você lembra do alerta, assim, o que bateu na tua cabeça e falou, tem que internar? Porque é uma decisão difícil, né? Uhum. Sim. Quando, na escuta, né, assim, você tem que tentar perceber qual é o risco que aquele paciente ali está te mostrando de que ele não vai... Por exemplo, o paciente veio e aí ele está ali te dando todos os sinais. Quais são os sinais? Tipo, doutora, eu não consigo garantir para você que eu não vou fazer nada. Porque eu pergunto, você acha que você consegue fazer um combinado comigo de que você não vai fazer nada até a próxima semana, quando você voltar aqui no consultório? Não vou fazer esse combinado, não. Pronto. Esse aí já é um grande alerta. É o meu primeiro alerta. Você consegue imaginar que você por exemplo, é capaz de ficar sozinho dentro de casa e que... eu não consigo ficar sozinho dentro de casa, porque às vezes é difícil para a família, às vezes todo mundo trabalha, né? E eu fico assim, poxa, esse paciente vai ficar sozinho em casa. Você acha que você consegue? Não consigo não, doutora. Pronto, assim. São vários sinais de que naquele momento é impossível para ele garantir que ele vai conseguir se manter bem, se manter vivo, né? Então, a internação, ela é uma opção. E mostrar para ele que é importante também, né? Porque também não é fácil. Não é fácil chegar para um paciente também e falar assim, olha só, vou te internar. Mas você já fez alguma compulsória? Tipo, falou para a família, leva? Forçado mesmo? Já, algumas. Algumas lá, eles transformam, né? Assim, na hora que eles chegam na clínica... Só desse período, né, assim, porque eu falo assim, olha, vai ter que levar. Sai lá do consultório, ou então tá em casa e me ligam, né? Aí vai pro hospital. Mas como é que vai ser? Vai ser de uma forma involuntária. Se ele não quer internar, você que vai ser responsável. Você mãe, você pai, você marido, beleza. E lá, normalmente o hospital, ele tenta mostrar pra pessoa que é melhor que ele assine a própria internação. E aí a maioria faz isso. A maioria assina porque é melhor juridicamente, enfim, legalmente. E aí isso acontece assim. Mas é uma situação difícil, mas eu tento mostrar assim, olha só, a internação é uma ferramenta que a gente tem. E é uma ferramenta muito útil. Porque ela é capaz de tirar você desse da crise, lugar, né? sabe? Da sua casa. É um sintoma, né? A vontade de morrer é um sintoma, né? Então, vai sair daqui, da sua casa, você vai para lá. Você vai ter um controle físico, porque é um lugar que não oferece riscos, pelo menos minimamente possível, né? Não tem uma varanda, não tem uma janela, não tem. E aí você consegue estar num lugar sendo ouvido, sendo acolhido, tomando as medicações, entendendo que o tempo vai passar e a gente vai conseguir melhorar essa história, né? Assim, essa dor psíquica, porque quando a pessoa quer morrer, é porque ela quer tirar a dor, ela não quer... isso é uma coisa que eu falo muito no consultório, assim. Mostrar pra pessoa que naquele momento ela fala assim, eu quero morrer. Você quer morrer ou você quer acabar com essa dor? E aí a gente vai, né, assim, conduzindo... não é acabar com a dor. Então, acabar com a dor não é morrer, então não vai adiantar. Porque aí, olha só, quanta coisa que você vai perder. Você vai perder o convívio com a sua avó, com a sua mãe, poxa, a sua faculdade, seus amigos.
E aí, assim, por isso é tão importante ouvir, validar a dor da pessoa, mas é entrar ali dentro mesmo e tentar pegar, assim, fiozinho por fiozinho, tá vendo? Vem comigo, ó. E aí a internação, ela é possível. Ela é possível porque ela vai ser um lugar, né, assim, vai lá, vai pensar. Eu acho que é uma coisa... Fala Não, assim. não, pode falar. Mostrar que a vida vale a pena ser vivida, né? Eu tava vendo uma aula de suicídio, e aí uma psicóloga dando, e eu achei tão importante esse ponto, independente de religião, ela falou... Eu sempre falo para meus pacientes assim, quem te garante que morrer vai acabar com a sua dor? Você não sabe o que vem depois. A gente não sabe. Sim. Então, assim, nem a sua alternativa para acabar com isso é uma garantia. E eu tô aqui te dizendo que talvez se internar e tratar pode melhorar sim. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos no que tá muito mais fácil e correto de dar certo do que talvez jogar pra uma coisa que não vai dar certo, sabe? E ali você vai convencendo, né? E você fazer esse vínculo, né? Mostrar assim, você confia em mim? Eu tenho essa frase, assim, é uma frase, você confia em mim? Depois de tudo que eu falei, confio. E isso, naquele momento, a pessoa que tá com tantas dores e vive num tabu mesmo, né? Assim, poxa, porque a gente, aqui, latinos, né? Assim, a gente tem que viver, né? A vida é muito importante, tal, não sei o quê. Como é que você pensa em morrer? E aí, quando você entende, quando o paciente entende que alguém compreendeu a dor, e aí... Né, estabelece esse vínculo e fala assim, olha só, isso vai dar certo, porque várias pessoas já passaram por isso e deu certo. Confia em mim? Então tá. E aí, claro, a família, de novo, né, assim, ajuda muito, mas eu acho que a internação, ela é uma possibilidade. Infelizmente, a gente sabe que tem poucos hospitais. Mas, enfim, é isso. É isso. Você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar, quando falou esse negócio da dor, que a Marcele falou semana passada sobre isso, né? O corte, né? A automutilação. Então, assim, ela quer acabar com a dor. Não que ela queira se ferir. Sim, né? Então é isso, é o mesmo raciocínio. Porque você vai se cortar e de algum Tá momento... aprendendo tudo. Menina, lá. Em algum momento a dor física diminui um pouco essa dor. Ela transfere, né? Eles falam, e é interessante, parece que eles leram, né? Porque eu falo assim, gente... É impressionante. Você leu a isso? fala, né? Porque É a mesma do livro. Mesma, né? Assim, porque, doutora... E eu sei que não leram, né? Assim, ou então, enfim, alguns até perguntam. Não, doutora, eu faço isso porque é uma sensação que dá. Se eu faço um corte aqui, eu tô transferindo o que tá aqui pra cá e eu tô vendo e dói mais. Aí eu esqueço dessa. Olha lá, viu? E isso tá no livro, né? Então, é interessante. Ai, tá acabando. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, era sobre... entrando no álcool, no alcoolismo e tal, sobre álcool e tratamentos, assim, né? Medicamentos psiquiátricos. Isso combina? Combina? Não combina. Não, combina no sentido de... Combina mal, né? Não. Beber e ingerir bebida... Isso é uma questão, assim, pois né? Por quê? Porque eu poderia falar assim... Eu falo isso. Não bebe. Não beba. Aí acaba a pessoa com a sua se vida prava. social, entendeu? Assim, você tá Exatamente. deprimido. Mas você fala não bebe? Não. Eu também não falo não. Claro que não. Não tem Mas capacidade, Não. nem moral. Não, claro que não. Não é não beber. Pra falar Mas não assim, você Não. pode beber um vinho. Pode, Isso, é um né? exagero, Não vai é um exagero. exagerar. Olha só, se naquele momento a pessoa tá deprimida e eu sei que, por exemplo, quando ela vai tomar a cerveja com o amigo dela, é importante. Olha só, você pode tomar sua cerveja com seu amigo, veja as medicações, é claro que ela tá tomando. Há algumas, pouquíssimas, talvez, ele fale assim, olha, esse aqui você não bebe, né? Mas a maioria a gente consegue, com equilíbrio. Eu falo assim, ó, nem você, nem ninguém tem que beber muito. Né? Assim, porque a gente sabe que o alcoolismo, né? Assim, em excesso. Mas você pode, você deve. Porque a gente sabe que socialmente é importante. Eu preciso que ela esteja com os amigos, ela esteja, né, assim, se sentindo parte daquele grupo. Aí ela vai pra lá, vai ficar tomando uma coisa que ela nunca fez. Nunca tomou Guaraná. Vai tomar Guaraná ali? Não, vai ser mais um problema, né? Não, e a gente foi assim, tem umas crenças, né? Álcool interage com antibiótico. Não é tão assim, tem alguns... Não, geralmente eu falo, porque você acaba eliminando, excretando mais rápido, né? Você... não é não fazer efeito, né? Não é que vai fazer efeito. Não vai fazer efeito porque você tá eliminando aquilo ali mais rápido, aquela medicação. Explicar, porque assim, eu falo assim, olha só, você pode até beber. O que você pode perceber? Você pode perceber que tomando um antidepressivo, você vai ficar embriagado mais rápido. Por quê? Os receptores estão todos ali, ó, junto com o antidepressivo. E aí, o álcool vai circular mais. Então, como você já sabe disso? Porque, gente, o conhecimento liberta. Como você já sabe disso? Você vai tomar sua cervejinha? Toma uma, espera um pouquinho,
toma outra, espera um pouquinho. Não vai tomando no ritmo que você tomava antes, porque pode ser que você fique Vai dar embriagado. ruim, é. Pode ser que dê ruim. Aí a culpa é do remédio. Não, a culpa não é do remédio, entendeu? Não, porque aí pode piorar a doença que ele tem. Talvez Ainda tem isso. desencadear Ainda uma tem crise, isso. entendeu? Ainda tem isso. No dia seguinte tá destruído. Ai, meu Deus, tô tem muito mal, tô isso. deprimido. Não, tá de ressaca. Aham. Né? Porque você pode se confundir aí nas sensações. Sim. Equilíbrio, o famoso equilíbrio. Ih, acabou. É. Olha isso, voamos. Ah, que legal. Ah, viu como é que passa rápido? Muito legal, adorei isso, gente. Você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa muito importante que você quer falar? Agora é o seu momento. Vai, abre o coração. Ai, gente, então, primeiro que eu acho que é super importante a gente falar sobre saúde mental, né? Esse espaço aqui, poxa, imaginar que, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente entrou na faculdade, isso nem imaginaria que isso poderia acontecer. E se a pessoa, né, se alguém estiver vendo isso aqui e sentir, né, a necessidade de falar com alguém, buscar um profissional de saúde que busque, que, né, na sua cidade, online, hoje, gente, isso melhorou muito. Então, não há uma terapia que não consiga ser feita em qualquer lugar do mundo. Não há um psiquiatra que você não consiga encontrar, ou um neuro. Se a pessoa sentir nesse momento uma tristeza absurda, tristeza é normal. A gente também tem que entender nossas emoções. Às vezes a gente tem que ir num psiquiatra para entender, cara, isso é normal ou não? Às vezes eu percebo isso. Ah, doutora, eu quero um remédio. Não, é o contrário, né? Assim, talvez você não precise de remédio, mas buscar esse profissional, esse acolhimento, tirar suas dúvidas, eu acho que é fundamental. E aqui pode ser o primeiro passo para quem tá vendo, né? Para quem tá assistindo, para se perceber acolhido aqui. Ai, que linda, bom? amei. Vai dar o A presente? gente tem uma lembrancinha pra Ai, você gente, da flor de cerejeira, que é uma coisa de louco. Isso aqui. Obrigada. Pra adoçar a sua vida. Não tem uma depressão. deliciosa. Você ganha. Na hora melhora. Toma, Keros, o seu. Obrigada. O meu, que é um cookies Olha, maravilhoso. gente. Inclusive, a torta de cookies dela é maravilhosa, que eu amo de paixão. Adorei. Eu encomendei brigadeiro semana passada, dei de presente pros Mentira! meus amigos. Eu Que máximo. pedi pra camareira botar no quarto de cada um. Ah, que na legal. nossa viagem, eles amaram. Foi muito legal. Eu aprendi isso com Clarice. Minha irmã faz isso, cara. Ah, é? Sabe, de presentear as pessoas assim, quando elas menos esperam. E é legal, Isso né? é As muito pessoas legal. ficam muito felizes. Ah, muito legal. Lembrando aqui, ó, olha que lindo. MB Casa, Julinha arrasou de novo. Essas ampoletas, aqui, ó. Olha. São muito lindo. Tudo é lindo demais. E as... Eu ia falar as gordinhas, mas isso pode pegar mal, né? Não, é fofinho. Mas elas E as são muito estampas, né? fofas. São lindas. Dançando, ai, eu amo. Olha, felizes, né? Deprimidas? Nunca. Felizes, dançantes. É do outro lado. É aqui. Gente, por que a gente é assim, né? Cadê a outra? Lembrando que tem cupom outra de são desconto. essas duas. Podcast 10 na MB Casa. Não deixe de ir. Eu vou comprar um vaso hoje. Isso aí. E agora, fala você. Assina, compartilha. Por favor, né? Inscreva-se no canal, né? Porque tem que se inscrever, gente. Seguir, não adianta só assistir, se inscreve, toca o sininho, né? Aperta o sininho. Pra ver episódio novo. E é isso, gente. Até o próximo. Tem muita coisa boa aí pra vir, né? Verdade. Muito Já legal. temos vários já marcados. Isso E aí. Juliana Uhum. volta. Eu falei. Ai, gente. Vai bom. ter que voltar. A Um gente prazer. chama. Que bom. Beijo. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada.